Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais, também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida, e vamos falar agora sobre política, mas não a política no âmbito nacional, porque essa política no âmbito nacional está complicada, está difícil, a gente olha assim, dá um pouco de desânimo, dá desânimo, não só pelos políticos em si, pelo que está acontecendo no Brasil, mas também pela população, pela nossa apatia, o nosso conformismo com o que está aí. Como que nós somos manipulados facilmente. É isso que dá desânimo. É saber que o brasileiro, nós não temos um poder de reação e muitas vezes a gente não se faz ouvir. E aceitamos essa pseudo polarização desgraçada, desculpa até a expressão, é uma polarização maldita mesmo, que está ferrando o Brasil. Está ferrando o Brasil. Ferra o Brasil, ferra a nossa vida. Essa tem que ser a expressão mais clara que nós temos que usar. Não dá para a gente ficar usando termos está ferrando o Brasil, está ferrando a nossa vida. O Brasil não consegue, a gente não consegue sair disso. O Brasil não consegue caminhar. É impressionante. Tem os crescimentos pífios, mas o Brasil não consegue ir para frente. Tudo por causa desse sistema que insiste, e vai continuar, porque a população ela aceita ser subjugada. Nós somos subjugados. Ainda somos sim escravos, ainda somos sim um povo dominado, é um povo que tem um cabresto em cima, botaram um cabresto no povo e é direcionado para onde eles querem. É assim que nós somos. Brigamos um com o outro, enquanto eles estão tudo de bem com a vida, fingem que brigam, mas estão lá tendo as suas vidas organizadas e desorganizando a nossa. Esse que é o problema. Então, infelizmente, e não aparece, a gente não consegue enxergar, até por causa disso daí, uma opção, mas uma opção inteligente. Até tivemos Ciro Gomes, 4 vezes tivemos a chance de colocar o Ciro Gomes como presidente. 4 vezes. E o Brasil insistiu nesses lambões que estão aí. Insistiu na lambança. O Brasil preferiu continuar atolado. E impressionante. Tivemos claramente a chance de dar uma mudada nesse sistema. Mas o brasileiro gosta do sofrimento, ele gosta desse assistencialismo, gosta que o país fique cada vez mais aniquilado e gosta de pagar impostos altíssimos para poder manter essa cambada que está aí. O brasileiro tem prazer nessas coisas. Impressionante, mas ele parece que ele gosta de servir de escada para essa gente. Então, agora, falando a nível estadual, essa guerra que está envolvendo ainda, essa guerra agora entre aspas, porque é isso que a gente fala, é preciso o brasileiro, ele tem que entender o momento, a política, o momento da política. É por isso que eu fico muito, às vezes, a gente tem que amadurecer. Então a gente fica contra, quando a gente fica muito pego ao passado, e tem que ser o agora, porque o agora vai impactar no amanhã. E às vezes a gente não consegue fazer essa leitura do agora, o que está acontecendo. Então, quando chegar amanhã, novamente seremos presas e fáceis de serem abatidas. Temos esse imbróglio no Estado e município. Falamos sobre o cartão Jaé, toda essa confusão que está envolvendo o cartão Jaé. O governo do Estado. Agora, o Jaé, o bilhete único, ele já vai ser aceito nos ônibus municipais. Já não vai ter o sistema de bilhetagem do Jaé, pelo que a gente está compreendendo, pelo que foi falado pelo próprio Eduardo Paes, que teve também que mudar um pouco a sua visão. Vai ser aceito o bilhete único,
o sistema GE vai ficar integrado, né, ao sistema do Estado. E o Estado já se prepara para colocar os validadores do JAE, dos metrôs, e depois isso vai acontecer, né, no metrô e depois com o trem, outros meios de transporte. O Estado que estava inflexível já ficou um pouco mais flexível à bilhetagem, ao sistema JAE, por causa de que houve essa mudança. A gente falou sobre essa guerra que está envolvendo o Cláudio Castro, o Washington Reis, o Rodrigo Bacelar, que o Rodrigo Bacelar, ele é o presidente da Alerj, assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro em exercício quando o Cláudio Castro foi viajar. E nesse momento que ele ficou como o governador em exercício, o Rodrigo Bacelar, ele mandou o Washington Reis embora. Segundo ele, o Cláudio Castro não tinha conhecimento do que ele iria fazer com o Washington Reis. Ele tomou a decisão por ele mesmo, porque na interpretação do Rodrigo Bacelar, o Washington Reis já vinha fazendo coisas que não eram do agrado da cúpula, do governo dele, do Rodrigo Bacelar, até porque o irmão do Washington Reis, que é deputado estadual, estava batendo de frente com o Rodrigo Bacelar, e o Washington Reis se mostrou um pouco mais flexível ao Eduardo Paes, assinou para o Eduardo Paes, estava um pouco mais alinhado ao Eduardo Paes no que se refere aos transportes, a essa movimentação com relação ao bilhete único e também esse sistema de bilhetagem que é o JAE. Assim também como foi quando o Rodrigo Neves decidiu baixar lá o preço do catamarã. E o Washington Reis foi até Niterói. Os dois fizeram uma live, o Rodrigo Neves com o Washington Reis, falando sobre a tarifa, né? Baixando o valor da tarifa do catamarã. E os dois fizeram ali o discurso um pouco meio alinhado com essa questão social que envolve aí o governo do estado do Rio de Janeiro com relação ao transporte. Então, isso já não estava agradando muito ali ao Cláudio Castro e agradando a base do PL, que era um pouco desse alinhamento do Washington Reis com a esquerda, vamos botar assim, ou o centro-esquerda. Porque nós não podemos considerar Eduardo Paes e nem Rodrigo Neves como candidato de esquerda, eles são mais para centro. Mas são potenciais adversários do Cláudio Castro e também do Rodrigo Bacelar. Então, por causa disso, houve a demissão. Cláudio Castro chega, não reconduz o Washington Reis ao cargo de secretário estadual de transporte. Já temos uma outra secretária agora, até porque essa secretária, pelo que deu a entender por parte do Cláudio Castro, ela iria tratar desse assunto, da bilhetagem do sistema do JAE no transporte. Ela queria ficar responsável para poder chegar ali e resolver esse impasse que estava entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Estado. E parece que ela já chegou e já está conseguindo dar um rumo a essa situação. E não pode e nem poderia ficar como estava, ou ainda está um pouco das incertezas, porque como todos que pensavam que sem o JAE ninguém iria poder andar nos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, então houve uma corrida sem precedente, ainda mais por parte daqueles dos idosos, das pessoas que têm, né, o direito ao transporte aí, gratuito nos transportes. Então, aí o Eduardo Paes falou que quem não fizesse o JAE, os idosos, né, que não fizessem o JAE não teriam praticamente, né, o direito de ter aí os seus benefícios, mas ele tem a carteira de identidade, que é um direito dele, então ele poderia mostrar, iria viajar normalmente dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas o que se passou é que se não fizesse o JAE, então não iria ter os benefícios, não poderia viajar. E aí foi uma corrida sem precedente, abriu-se postos, não se atendeu à demanda,
gerou transtornos, confusão, pessoas que ficaram horas, né, lá nos postos. Muitos também, o cartão ainda não chegou, não receberam o cartão, uma confusão. Pessoal que veio da Baixada, de São Gonçalo, de Niterói, de todos os cantos, para poder fazer, né, o JAE, porque ficaram com medo de perder, de não ter acesso. A situação foi tão dramática, né, porque você vê que se fosse algo assim do Estado, o Estado iria abrir postos nesses locais, nas outras cidades. Mas como é algo da cidade do Rio de Janeiro, então os postos foram abertos na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas das outras cidades vieram para a cidade. Então fez o quê? Aumentou a demanda e gerou toda essa confusão. Então, poxa, porque não se teve um preparo, né, as informações necessárias. E aí agora não, agora o que se vem é que quem tem o sistema do bilhete único intermunicipal vai passar nos ônibus do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e vai se ter integração. Ou seja, não vai ser aquele sistema, eu passo o bilhete único, eu tenho que ter 2 cartões. Aí para usar o bilhete único aqui nas outras cidades que compõem o Grande Rio, e depois, quando chegar na cidade do Rio, eu tenho que passar o JAE. Então, eu passo no carro da Baixada e quando chegar lá na cidade do Rio, eu passo o JAE e perco o benefício, né, da integração. É o que ficou na mente de todo mundo. Né? Eu vou passar o JAE aqui no carro da Baixada, o bilhete único, mas eu pago R$ 8,95, que é o bilhete único, é o valor. Quando eu passo lá na cidade do Rio, né, tem que dar 00. Mas o que estava em curso era na mente das pessoas, eu vou passar aqui e quando chegar lá eu tenho que pagar mais. Eu tenho que pagar os R$ 4,70 porque eu tenho que usar o sistema JAE, porque não vai ter mais o validador do Rio Card. E aí, muito medo de desemprego, porque aí você vai ter que ter um aumento no valor da passagem, lógico, e mais um valor, e muitas vezes os próprios patrões não vão querer pagar. Então estava todo mundo assustado, todo mundo assustado. E aí a gente falou sobre isso aqui, e até um caso, a justiça deveria ou teria que entrar na situação, ela iria ser acionada, porque iria entender que a população estava tendo prejuízo e tendo seu direito de ir e vir sendo violado, né? Porque como que você vai poder, se você não tem o JAE, como é que você anda na cidade do Rio de Janeiro? E ainda tendo, né, o bilhete único, você tendo o sistema do Rio Card. Então, a prefeitura ela não poderia fazer isso. Então a justiça iria entrar, ela iria ser acionada, porque a justiça só age quando provocada, e ia derrubar isso daí, iria obrigar a prefeitura a manter o validador do Rio Card. Isso pode ter certeza que isso iria acontecer. Mas eles chegaram ao consenso, então hoje o Estado e o município eles estão conversando, e parece então que hoje, né, o próprio Estado pediu ao município para que deixasse o sistema da integração com o bilhete único ainda sendo feito dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim vai ser. Agora, quem mora na cidade do Rio de Janeiro, né, quem mora e usa o bilhete único municipal, aí é que está a diferença. Quem usa o bilhete único municipal dentro, vamos supor, a pessoa vai de Bangu para Campo Grande, ou vai de Bangu para Madureira, ela vai ter que usar o JAE. Aí não tem condições. Por quê? O bilhete único ali, o valor que vai ser cobrado é o valor municipal de R$ 4,70. Então, quer dizer, ela vai usar o Rio Card ali, o bilhete único intermunicipal, ela vai passar, mas o que vai acontecer? Não vai ser aceito. Aí não vai ser aceito. Só vai ser aceito quando ela tiver ali, passou o valor intermunicipal. Como o valor municipal não vai ser aceito. Por isso que quem mora dentro da cidade do Rio de Janeiro, aí sim, ele vai ter que ter o cartão JAE. Porque ele vai se deslocar dentro da própria cidade, de um bairro para o outro, usando o sistema JAE. Agora, quem mora no estado do Rio de Janeiro, nas outras cidades, esses vão continuar usando o bilhete único e vão passar nos ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então, devido ao acordo do estado com a cidade, e aí aquilo que não iria ser aceito agora passa a ser aceito. Ou seja, a pessoa ela não vai precisar, quem mora nas outras cidades, do JAE, né, a priori, para poder ainda circular
na cidade do Rio de Janeiro. Espero que, né, esteja assim bem claro. Ou seja, você vai usar o teu bilhete único e vai também poder passar lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, mas ainda, né, são coisas que nós vamos ter que esperar chegar o 2 de janeiro e aí sim vamos ter que se adequar. Isso pode prejudicar Eduardo Paes na sua candidatura? Pode, mas parece que a população ela está compreendendo a intenção, né, que o Eduardo Paes está fazendo, que ele quer tirar esse domínio das empresas de ônibus do valor que sobra do Rio Card, e elas não utilizam em benefício da população esse valor. Então o Eduardo Paes, a prefeitura, quer pegar, né, essa sobra. O negócio do Eduardo Paes é a sobra que fica ali do Rio Card. Então agora essa sobra que fica para as empresas, essa sobra vai ficar para a prefeitura. E aí a prefeitura ela passa também agora a ter dinheiro em caixa para ela poder usar aí para a cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é algo que nós temos que ver. Já com relação ao Cláudio Castro e ao Rodrigo Bacelar, e o Bolsonaro falou, né, o ex-presidente Bolsonaro disse que ele não vai apoiar Cláudio Castro porque mandou o Washington Reis embora. Os bolsonaros em si não gostaram da demissão do Washington Reis, né? Porque o Washington Reis é um fiel aliado aos bolsonaros, e eles não gostaram. Então, como Cláudio Castro não teve peito, não bancou, né, a volta, porque o Bolsonaro e até o Flávio Bolsonaro, eles pediram a recondução de Washington Reis à Secretaria Estadual de Transporte, e o Cláudio Castro, ele aceitou, né, na verdade, a pressão do Rodrigo Bacelar. Então, Bolsonaro, né, os bolsonaros retiraram o apoio a Cláudio Castro, ou seja, não vai contar com o apoio dos Bolsonaro caso ele venha como senador, né? O que se tem é que Cláudio Castro vai concorrer ao Senado e Rodrigo Bacelar vai concorrer ao governo do Estado. Vai ser ali o adversário do Eduardo Paes. E, de repente, a gente nem pode, né, ficar assombrado caso, né, os bolsonaros apoiem Eduardo Paes. Porque, querendo ou não, Eduardo Paes já é mais do diálogo, ele já é mais da democracia também, é um cara mais maleável, muito mais do que o Rodrigo Bacelar, que se mostrou arbitrário, se mostrou um ditador, se mostrou que é uma pessoa realmente arrogante, não é uma pessoa ali, né, que tem assim aquela coisa da harmonia, é um cara que ele quer mandar e quer que todos o obedeçam. Então, isso não vai rolar. Então, acho que até é muito mais fácil agora os bolsonaros apoiarem o Eduardo Paes do que apoiar o candidato do Cláudio Castro. Então, a política está efervescente também no Rio de Janeiro. A gente vai continuar acompanhando, tanto a política no Brasil e no mundo. Depois a gente pode até falar um pouco dessa política nacional, das coisas que vão acontecer, né, que vão realmente marcar aí o Brasil, mas por enquanto aqui no Rio de Janeiro estamos nessa situação. Ou seja, o bilhete, o cartão já ele vai ser implementado e acho que deve ser até implementado rapidamente no estado do Rio de Janeiro, né, porque vai ter que fazer, mas aquele pavor, aquele pânico, aquele medo que nós estávamos tendo de que iríamos ter que andar com 2 cartões, teríamos prejuízo na passagem, agora já pode se perder esse medo, porque eles estão conversando, eles estão dialogando e estão resolvendo esse problema para que a população não tenha prejuízo, até também porque se tiver nas eleições, esses prejuízos serão descontados. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.